Todos conhecem a narrativa em que Jesus ele é tentado no deserto. Todo mundo conhece isso. Jesus ele é batizado, ele sai do batismo e ele vai para o deserto, faz o jejum, né, de 40 dias. E no final vem o diabo, e o diabo faz três tentações com ele. Vai embora, glória a Deus, Jesus venceu. Ponto. Isso é o que a teologia diz. No meu texto, eu abordo esse texto, essa parte do texto, da tentação, de uma forma que já não é muita novidade, que ali eu não entendo Jesus enfrentando um espírito maligno. Jesus não está lidando ali contra um outro ser, porque na minha teologia, na minha fé, o diabo como entidade não existe, né? O diabo sou eu mesmo, né? O diabo é um adjetivo. Então eu enfrento esse texto como Jesus tendo questões pessoais. O único diabo que poderia tirar Jesus do seu propósito era o próprio Jesus, né? Quando o diabo fala, olha, se você me adorar, tudo eu te darei. Mas peraí, tudo o quê? Nada é do diabo. Mesmo na teologia dos fundamentalistas, isso aqui não é do diabo, isso aqui é criação de Deus. Então, o que está sendo dito ali? Se Jesus se adorar, ele não teria que fazer enfrentamento e, no final, morrer na cruz. Então, eu faço essa abordagem que não é muito novidade. Bom, diante disso, eu entro em espaços como... É interessante que Mas espera aí, quando Jesus é Berlocco, batizado... Oi? deixa eu te fazer uma pergunta. Por Você favor. falou que isso aqui não é novidade, mas a ideia de que não existe o diabo, um pastor falando isso, um cristão, para mim isso é muita novidade. Pode ser. Não, é verdade. Eu entendo, e eu entendo que, sobretudo, sua audiência pode ter esse estranhamento, mas eu quis dizer assim, até no campo teológico, não é uma novidade, né? Todo mundo, mesmo que não concorde com essa interpretação, já ouviu essa possibilidade, né? Isso ali tem essa possibilidade de interpretação no texto, mas, de fato, eu sei que 98% da teologia cristã entende o diabo como uma entidade e tal, mas existem aqueles que pensam diferente. O que eu queria deixar como exemplo é o que eu faço. Olha que interessante. Jesus, ele tem uma relação no meu livro muito forte com João Batista. Eles fogem, entre aspas, junto do primeiro ataque do Herodes, porque todo mundo sabe que Jesus teve que fugir, né? José e Maria tiveram que fugir para o Egito para esconder Jesus do Herodes, mas ninguém pensa assim em João. João só tinha 6 meses a mais de Jesus. Então, quando há o ataque, Isabel e Zacarias têm que fugir com João também. Então, eles moravam ali na Galiléia, só que com 30 anos, aonde João aparece? No deserto. Então, olha só, quando Jesus foge para o Egito, Isabel e Zacarias fogem para o deserto. Zacarias, que era pai de João, era um sacerdote. E no deserto, a 12 quilômetros ali de Israel, havia uma comunidade chamada a comunidade de Qumran, que inclusive há os manuscritos que foram descobertos em 1949, os manuscritos de Qumran, que é dessa comunidade sacerdotal, que eram sacerdotes judeus que se rebelaram contra o templo no 2º século antes de Cristo. Então, eu não tenho como, historicamente, provar que João Batista era da comunidade de Qumran, era um essênio. Mas é muito plausível imaginar que se ele teve que fugir para o deserto, João Batista não era um cacto que morava sozinho no deserto, né? Ele morava em alguma comunidade no deserto, como as comunidades até hoje. E o batismo era uma característica dos essênios. A forma como Jesus chama João Batista, dizendo assim, olha o que vocês foram ver, um caniço agitado ao vento, era uma forma peculiar de chamar os essênios. Então, há vários indícios que mostram que João Batista provavelmente era um essênio da comunidade de Qumran, que se desliga dessa comunidade para fazer o seu enfrentamento, começa a batizar nas águas públicas do Rio Jordão, democratizando a salvação, porque a salvação até então era só pagano lá no templo. Agora ele fala assim, não, vem cá, se batiza aqui e você está salvo.
ele começa a tirar dinheiro, Dani, do templo, e é isso que dá todo o problema. Então, na minha narrativa, João Batista é um essênio, e Jesus, quando vai para o deserto para ser tentado, ele está retirado na casa de João. Ele está com o seu primo João, na comunidade de Qumran, fazendo esse momento ali, enfrentando os seus piores pesadelos, né? Então, eu acho que aí dá para entender aonde eu transito, aonde a história me permite, né? Mas sem rasgar os livros do Chevita. Bom, muito bom, cara. E quando você fala que ele fica ali com o João nessa comunidade, você acaba deixando de lado essa perspectiva mais teológica de que ele ficou 40 dias de fato em jejum, ou você abraça isso? Até porque, mesmo na teologia, a quarentena de Jesus é uma quarentena, né? Se a gente for lembrar, Dani, em toda a Bíblia, o número 40 aparece. 40 dias de dilúvio, 40 dias Moisés no Monte Sinai, 40 dias Jonas pregando em Nínive, 40 anos no deserto, 400, tudo é 40, 400, por quê? Porque o número 40 significava quarentena. É um símbolo que fala de um período de tempo, com começo, meio e fim. Então, Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai. Ele ficou um período de dias. O povo ficou 40 anos no deserto, ficou um período de anos no deserto. Jesus ficou 40 dias na comunidade de Qumran, no deserto. Ele ficou uma quarentena, um período. Pode ter sido 2 dias, uma semana, 6 meses, não sei. Porque eu fico curioso para entender, na sua visão, se algumas dessas alegações mais extraordinárias sobre Jesus, até mais milagrosas, são colocadas em questão por você ou não. Inclusive, eu estava te perguntando do diabo, aí me veio em mente, eu recebi o pastor Ed Renekiewicz aqui também, no ano passado, eu acho que foi no ano passado, tem um tempinho já. E na resposta dele, talvez não tão direta e aberta, porque poderia ser polêmica demais, mas eu extraí a ideia de que esse negócio de inferno não cai muito bem conforme essa visão de um Deus tão amoroso assim, que orquestrou tudo que existe e tal. Ele não falou com essas palavras, ele explicou por meio de uma metáfora. Imagine um pai que, para castigar seu filho, ele o colocasse dentro de um forno super quente, sem prazo de validade, sem um período determinado ali, você vai ficar até tal hora. O que você pensaria sobre esse pai, Daniel? E eu falei, cara, para mim não é nem um ser humano, isso é um monstro. Aí ele falou, é nesse Deus em que muitos cristãos acreditam. Então eu queria saber se você concorda com essa perspectiva que coloca em questão até mesmo a existência do inferno. Você está nessa linha aí, Berloffa? Não, eu estou numa linha abaixo, né? Eu não coloco em xeque a existência do inferno. Eu afirmo e grito a plenos pulmões, né? O inferno, como a maioria das pessoas acreditam, existe. É uma invenção da Igreja Católica que tem até data, né? E você sabe muito bem, a sua audiência, se der um Google, vai descobrir que o inferno, como nós pensamos, essa câmara de tortura, é uma criação, quando a Igreja pega e sequestra o texto do Dante Alighieri. Porque na Bíblia, quando aparece a palavra inferno, são 4 palavras para começar, né? Nós já temos muito problema de tradução, né, Daniel? São 4 palavras diferentes que são traduzidas para o português como inferno. Só que em sua língua original, cada palavra tem um significado. E tem uma palavra delas, o Hades, que tem 3 possíveis aplicações. Então nós temos ali uma variedade de infernos no Novo Testamento. Tem o Gehenna, que era o lugar onde desovava os corpos. Tinha as portas do inferno, que era um local, era um templo a um deus antigo, onde acontecia sacrifícios de crianças, e Jesus fala sobre as portas do inferno, as portas do Hades. Há o tal do outro Hades, de uma forma mais, transformando num adjetivo, quando era qualificado locais sem dignidade humana, assim como a gente chama uma cracolândia de inferno. Jesus, quando passou, por exemplo, pelo tanque de Betesda, que era um local terrível ali, onde os
todos os doentes se juntavam num local completamente terrível. Ali era um inferno daquela sociedade. Em nenhum momento, em nenhum dos textos, apresenta esse inferno místico. Na Bíblia, no Evangelho, não tem. Isso nasce depois da interpretação da Igreja Católica, pegando o texto do Dante Alighieri, fazendo a tradução de todas as palavras para uma só, para enfiar na cabeça das pessoas um inferno para que elas tenham medo e necessitem, né, se desculparem na igreja. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!